Então, estamos de volta. Vamos falar sobre a propagação do calor. Como eu disse, eu prefiro chamar de propagação de energia, mas vamos chamar de propagação do calor. Então, propagação do calor, tá? A ideia aqui é a gente entender os métodos, né, de evitar ou promover a propagação da energia e entender quais as perguntas que podem ser feitas. Tá? Esse é um assunto pequeno, não vou levar muito tempo, talvez nem chegue a uma hora. Só vamos citar algumas coisas, porque se dá para fazer em menos tempo, vamos fazer em menos tempo, sem perder tempo desnecessariamente. Bom, basicamente existem três tipos de maneiras do calor se propagar, de transmitir energia térmica. A primeira é a condução térmica. Condução térmica. Tá? Condução térmica. A segunda é a convecção térmica. E a terceira é a irradiação térmica. E falando em termos de prova, 90% das perguntas ou tem a ver com convecção ou com condução. Irradiação muito pouco. Tá? Então vamos começar pela condução. A condução, né? Vou escrever aqui, ó, vermelho. Então vamos começar pela condução térmica. O que ela tem de característica? Ela se dá por uma espécie de transporte do choque entre as moléculas. Então você pega uma barra, né? Pega uma barra aqui. Caramba, tá difícil fazer uma barra horizontal. Você pega uma barra. Essa barra aqui você coloca ela no fogo ou no gelo, que seja, não importa. Mas digamos que seja no fogo, né? Você coloca ela aqui no fogo. Porque esse fogo ficou horrível, mas tudo bem. Você coloca aqui no fogo, tá? O que ocorre, né? Esse lado aqui, a temperatura vai subir, do lado direito, a temperatura aqui vai subir, e a temperatura aqui subindo, as moléculas desse lado vão se agitar mais, vão começar a se agitar mais, propagando nesse sentido a agitação, ou seja, as moléculas aqui dentro vão começar a se agitar cada vez mais, promovendo essa agitação para o lado direito. Então, a temperatura subindo aqui gradativamente, né? Então, a temperatura subindo no ponto A, gradativamente, essa elevação de temperatura chegará no ponto B. Ou seja, vai haver um fluxo de energia térmica do ponto A para o ponto B. Da mesma maneira que se eu colocar gelo aqui, a fuga de energia térmica, né, se dará de lá para cá para poder aquecer, né? Sempre do de maior para o de menor, lembra disso? Então, se eu não colocar nada para aquecer aqui, mas colocar isso dentro do gelo, a tendência é sair energia térmica da direita vir para a esquerda, de modo que aí a direita vai ficar mais fria também. Então, basicamente é isso. Essa lei, né, de condução térmica, primeiro, exige contato, né?
exige contato, ou seja, necessita de meio material. Então, ó, portanto, vou botar até de outra cor, ó. Portanto, portanto, caramba, meu portanto ficou muito ruim. Deixa eu colocar aqui embaixo. Portanto, agora melhorou. Portanto, exige meio material. Se exige meio material, não pode ocorrer no vácuo. Então, aqui, ó, a condução térmica não ocorre no vácuo. Então, no espaço, por exemplo, não vai acontecer. Nem na Lua, que não tem atmosfera. Tá? Então, não tem como acontecer isso. Beleza? Vai acontecer se colocar corpos em contato, mas aí não é vácuo. Aí já tem os corpos, já deixou de ser vácuo. Tá? Então, existe contato, então tem que ter meio material e não ocorre no vácuo. E segue uma lei que é a expressão de fluxo térmico. Como é que é a expressão de fluxo térmico? O fluxo térmico, representado pela letra φ maiúscula, vai ser K vezes, né, A vezes delta θ dividido por E, onde E é... Eu vou explicar o que é cada coisa, né? O K é a constante de condutibilidade térmica, ou seja, é a condutibilidade térmica do material, condutibilidade térmica do material, né? Isso aqui é o fluxo, obviamente. A é a área de contato, área de contato. Delta θ é a diferença de temperatura entre as duas superfícies em contato. É a diferença de temperatura entre as duas superfícies. E E é a espessura do material. Espessura do material, pronto. Ou comprimento, tá? Bom, vamos pensar aqui, então, num desenho para poder mostrar isso. Pensa numa janela, feita em perspectiva, assim. Ó. Pensa que isso aqui é uma janela observada em perspectiva, tá? Isso é uma janela em perspectiva, tá? Então, o que que vai ser K? É a condutibilidade é do material. O que que vai ser A? A, vou fazer com a mesma cor para ficar fácil de ler, né? A é essa área, é a área toda, né? Base vezes altura. O que é delta θ? Delta θ é a diferença entre a temperatura do lado 1 e a temperatura do lado 2. Digamos que aqui é o lado de dentro da janela da tua casa e aqui é o lado de fora da janela da tua casa. Então, o delta θ vai ser θ1 menos θ2, né? Maior, menor, enfim. Se estiver fugindo, é sempre o maior vezes o menor, né? O fluxo. A não ser que você queira saber se o fluxo é negativo ou positivo.
Mas é mais fácil você pegar aí, enfim, você vai entender no exemplo. E é a espessura, né? Então, E é essa espessura aqui, ó. Essa espessura. Isso aqui é o E. Tá? Então, essa espessura aqui, ó, é a espessura da janela. Quanto mais espessa, mais difícil é a passagem de fluxo. Quanto mais estreita, mais fácil é a passagem de fluxo. Quanto maior a área, mais fluxo passa. Quanto menor, menos fluxo passa. Quanto maior a diferença de temperatura, mais fluxo. Quanto menor, menos fluxo. O fluxo ele é sempre unidade de energia por tempo. Então, ou é caloria por segundo, ou é joule por segundo, né? E repare que isso é potência térmica. Energia por tempo é potência térmica, tá? E aí, repare que se você for olhar a constante K, né, ela vai ter uma unidade que vai ser o watt vezes metro, né, o watt metro dividido por metro ao quadrado grau Celsius. O metro ao quadrado vai simplificar, vai ficar metro só. Então, a unidade desse K sempre vai ser aí o watt por metro por grau Celsius, ou joule por segundo grau Celsius, ou, enfim, vai ser alguma coisa nesse sentido. Não se precisa se preocupar, a princípio, com a unidade, não, a não ser que você repare que há algo fora do normal. Mas, em geral, nunca tem, tá? Então, o cara vai dizer para você assim, ó, ele vai dizer para você que uma janela, sei lá, tem um K que dá. Aí ele vai dar um valor lá de K, né? Sei lá, 5 vezes 10 a menos 3 watt por metro por grau Celsius, alguma coisa nesse sentido. Ele vai dar uma área, vai dar. Ou então vou até fazer o contrário, vamos fazer assim, ó. Digamos que nesse exemplo, para facilitar, nesse exemplo, você queira o seguinte: você sabe que uma janela é capaz de é, transmitir cerca de 100 calorias, tá assim, ó, 100 calorias, pode ser 100 calorias por segundo. Estou inventando, tá? Só um número aqui para a gente entender. Aí eu vou botar assim, ó, sabendo que ela tem uma área que a área é de 10 metros quadrados, uma janelona grandona, né? 5 de largura, 2 de altura, né? Uma janela de varanda, né? 10 metros quadrados, com espessura aí eu vou botar aqui, ó, 5 milímetros, vou botar um centímetro, só para facilitar. Não, vou botar 10 milímetros, pronto, só para dar um gostinho aqui. 10 milímetros, então tem a espessura, tem a área, e que
a diferença de temperatura é de, né? Eu vou botar que a diferença é de, vamos dizer que num lado tá 30, no outro tá 20. 10 graus Celsius. Calcule a condutibilidade térmica do material. Condutibilidade térmica do material. Pronto. Então, eu quero calcular a condutibilidade térmica do vidro de uma janela, basicamente. O que você vai fazer? Aplicar a fórmula, lembrando que dado, né, eu não falei, mas dado, uma caloria, aproximadamente 4 joules. Tá? Então, eu sei que o fluxo é igual a K, A, delta teta sobre E. Então, 100 calorias por segundo vão ser 400 joules por segundo, igual a K. A área está em metros já, 10 metros quadrados. Variação de temperatura, 10. Espessura é 10 milímetros. 10 vezes 10 a menos 3. Tem que botar em metro. Simplifiquei, 10, 10, 10 aqui com esse. 40 vezes 10 a menos 3. K igual a 4 vezes 10 a menos 2. Aí foi o que eu falei, joule por segundo, que é o watt. O watt por embaixo, né? Deixa eu colocar isso aqui embaixo. Tá? Deixa eu passar para baixo aqui, para não ficar espremido aqui do lado, né? Então, K vai ser igual a 40 vezes 10 a menos 3, que no final vai ser K igual a 4 vezes 10 a menos 2 watt por metro por grau Celsius. Tá? Bom, então esse aí era o exemplo que eu queria dar a respeito de fluxo térmico. Porém, né, eu nunca vi em algumas provas, o exemplo que eu vou mostrar, tipo na IAR, por exemplo, eu não me lembro de ter visto, não. Pode ser que eu esteja enganado, que a memória, né, às vezes trai a gente. Mas o que que acontece, né, se eu, por exemplo, vamos lá, se eu tiver uma barra, ó, antes de eu entrar nesse exemplo, embora eu vá usar isso, o que que acontece se eu tiver uma barra que de um lado está do gelo, do outro lado está no fogo, e eu quero saber a temperatura num ponto intermediário. Tá? Isso já apareceu na SpaceX, já apareceu na AFA. Na IA eu realmente não me lembro. Talvez tenha aparecido, mas eu não me lembro. Se você olhar para isso aqui, você vai ver que isso aqui é a mesma coisa que escrever que o fluxo é K, que é uma constante. K é uma constante. A é uma constante. Né? A variação de temperatura é uma constante. Porque gelo e calor aqui, mesma temperatura, mudança de temperatura mesmo. E a espessura, que nesse caso vai ser o comprimento, é que é a nossa variável. Então, eu vou colocar ela assim, ó. Então, se a gente observar, né,
o fluxo térmico, né, como sendo essa relação, porém assim, ó, aí tudo depende do que você está calculando, mas se você olhar aqui, ó, E igual ao o inverso do fluxo, ó, vai ficar 1 sobre o fluxo vezes K vezes A vezes, e aí eu coloco aqui, ó, enfim, aí tudo depende do que você quer, né? Mas se você quiser uma determinada temperatura, eu vou dizer que aqui é T e aqui é um T0 fixo. Então, essa expressão, se T0, se θ0 é igual a zero, essa expressão vai se parecer com Y igual a 1A, né, que o fluxo térmico é constante, 1A, né, então vou deixar aqui A, vezes 1x. Então, isso vai se parecer com uma expressão do primeiro grau, tá? Fluxo térmico é constante. Eu não falei isso no começo, mas... Sim, não é que é constante, a gente considera ele constante, tá? A gente considera... Se ele não for, a gente considera determinados intervalos que sejam, tá? Então, para facilitar as coisas, vamos considerar ele constante. Então, digamos que nesse exemplo que eu dei, você tem algo assim, ó, uma barra, essa barra, ela está conectando dois recipientes. Um recipiente com gelo a zero. Então aqui, ó, eu tenho gelo 0 graus Celsius. E aqui eu tenho água fervendo, ou seja, água a 100. Eu vou fazer de vermelho, né? Só para dar a ideia de calor e frio. Água a 100 graus Celsius. E aí, digamos que esse comprimento aqui seja ó, esse comprimento aqui seja 1 metro. E aí eu quero a temperatura, por exemplo, sei lá, aqui. Aqui, quero a temperatura aqui. E aí aqui, digamos que é 25 centímetros. Aí é só você pensar, ó, o fluxo em qualquer parte da barra é o mesmo, né? Pensa numa água atravessando, né? O fluxo é o mesmo. Estou pensando de uma maneira em que ele é uniforme, né? O fluxo é o mesmo. Então, quando você escreve o fluxo daqui para cá, você tem o quê? Você tem isso, né? O fluxo de A para B, vou ter fluxo de A para B, vamos chamar aqui de C. Você tem constante do material, a área aqui, ó, da nossa barra, a variação de temperatura. Vamos supor que aqui seja o final, inicial e final, 100 menos zero. Até porque o fluxo térmico vai se dar nesse sentido, né? 100 menos zero. Ok. Sobre um comprimento que é de 1 metro. Ok. Vamos chamar esse comprimento de L. Pronto. Beleza. Qual vai ser o fluxo de A para C? O mesmo, só que vai ser K vezes A, temperatura em C, θC, menos... aliás, pode ser, né? Aí que... Peraí. Volta aqui. Eu troquei aqui é final menos inicial, né? Então aqui é final zero.
tá? Aí depende de como você quer organizar as coisas. Mas não vai fazer diferença não, tá? Só para ficar igual do jeito que eu quero. Zero menos aqui, ó, θc. Pronto. E agora o nosso comprimento, olha o que vai acontecer com o nosso comprimento. Se aqui é 25, aqui é 75. Se aqui é 75, você há de concordar comigo que esse 75 aqui, ó, ele é 3 quartos do comprimento. Então, eu vou botar aqui, ó, 75, né? 75, 3 quartos de L. Pode ver que se você pegar o 100 e dividir por 4 multiplicar por 3, dá 75. Como ambos são iguais, fluxo constante. Então, ó, vou jogar aqui para cima. Então, ó, sendo φ de AB igual ao φ de AC, que a gente vai ter K vezes A. Vou colocar aqui, ó. K vezes A vezes menos 100 sobre L igual a K vezes A vezes menos θc sobre 3 quartos de L. Então, o que vai acontecer aqui? K vai embora, A vai embora, K, A, L vai embora, 3 quartos de menos 100, ou mais aqui, menos e menos fica mais, θc, 3 quartos de 100, ou seja, é 75. Né? Na verdade, a temperatura tem que ser 25, né? A variação é que é de 75. Então aqui, ó, eu teria que botar aqui, só para ficar correto, final aqui, 75, a espessura é 3 quartos, por que está dando valor 75 graus Celsius? Porque 75 deveria ser aqui, né? E aqui 25. Deixa eu ver por que tá. Que eu botei errado aqui. 0 para 1, 0 para 75. Onde que eu errei aqui? Peraí. Fluxo 75. Ele tem que estar diminuindo, mas por que não está aparecendo ali? Ah, que aqui eu troquei, ó. E eu que vacilei aqui agora. Porque se é final menos inicial, aqui embaixo que está errado, ó. Aqui embaixo. Eu troquei aqui, ó. O final é θc e o inicial é 100. Aqui, ó. O final aqui é θc e o inicial é 100. Então aqui não é θc, tá vendo? Um vacilo bobo e já ia por água abaixo a minha estratégia. Aqui, ó, é θc menos 100. Porque o final é aqui, onde é o θc, e o inicial é 100. É que eu fui trocar a referência, me embolei, ó. Final 0, inicial 100. Final θc, inicial 100. O 100 continuaria. Então aqui é θc menos 100. Aqui fica θc menos 100. Cadê? Deixa eu consertar. Aí sim vai dar os 25. Ó, que aí vai ficar o negativo fica 100 menos θc, então vai ficar 3 quartos de 100, né? Troquei o sinal. E ali 100 menos θc. Aí agora sim, θc passa para lá, 100 menos 75 do lado esquerdo. Ó, isso aqui cortou. 25, 75 passa para lá. θc, 100 menos 75, 25 graus Celsius. Pronto. Então agora sim, coloquei no lugar certo. Quando cai, né, não cai para que você faça isso tudo. Como que cai? Então, isso aqui é o padrão, né? Como que cai? Cai assim, ó. O cara dá um gráfico e nesse gráfico, olha o que ele faz. Ele coloca a temperatura
aqui quando tá 0 graus, sei lá, né? Ou então quando aqui normalmente ele coloca comprimento. Quando o comprimento é 0, ele diz, sei lá, que a temperatura é 100. E quando o comprimento, no nosso caso ali, 1 metro, 1 metro, né? Então 100, comprimento em metro, aqui temperatura em graus Celsius. Ele diz que a temperatura é 0. E a pergunta dele é qual vai ser o valor da temperatura, né? Quando você estiver aqui, ó. Por isso que eu sabia que era 25. Ó. Então, qual é a temperatura no ponto C? Aí você faz uma semelhança entre esse triângulo aqui, ó, e o triângulo maior, porque ambos são retângulos, e pronto, tá? Bom, isso é um tipo de problema, né? Um tipo de exemplo. Vou mostrar o outro tipo de exemplo. O outro tipo de exemplo é quando você tem essa situação aqui, ó. Então, essa aqui pode ser graficamente. O outro tipo de exemplo é quando você tem isso aqui, ó. Fluxos, fluxos simultâneos. Um, fluxo simultâneo um em série, que é quando você tem dois materiais diferentes unindo dois pontos com temperaturas diferentes. Então, olha só, digamos que aqui eu tenho um lugar com temperatura A, o outro com a temperatura B, e esse material aqui no meio, esse cara aqui no meio, seja feito por dois materiais diferentes. Um material A, um material A, e aqui do lado, um material B. Eu quero saber qual é a condutibilidade térmica equivalente. Vamos chamar aqui de θ1, aqui de θ2, aqui de comprimento LA, LA e aqui de comprimento LB. Pronto. O que você vai ter aqui, ó? O fluxo é o mesmo. Então, o fluxo no primeiro é o fluxo no A. Vou chamar de φA. Vai ser Ka vezes área do A vezes, né? Área do A vezes variação de temperatura. Vamos chamar aqui de θ. Então, θ, vamos chamar aqui de θ1, aqui θ. Então, θ menos θ1, final menos inicial, sobre comprimento LA. O outro, φ B, vai ser KB, área do B, vezes final θ2, inicial θ1. Θ, né, na verdade, é de onde ele partiu. Comprimento LB. O que a gente vai fazer agora é igualar os dois. Então, eu vou ter KA, A de A vezes θ menos θ1, certo? Sobre LA, sobre LA igual a KB, ter feito isso mais para cá, vai ficar apertado ali. Deixa eu fazer mais para cá, senão vai ficar muito apertado.
vai ficar aqui, ó. KA vezes A do A vezes θ menos θ1 sobre LA igual, aí do outro lado, KB vezes A do B vezes θ2 menos θ sobre LB. Pronto. O que eu percebo aqui? A espessura é a mesma. Esse aqui, ó, vai embora, certo? E eu fiquei com uma expressão envolvendo K, A, LA, KB e LB. Então, fiquei com K, né, do A vezes θ menos θ1 sobre LA. Aqui, KB vezes θ2 menos θ sobre LB. E aí agora, ó, eu sei que LA mais LB é igual a L, né? E se você desenvolver isso aqui, ó, olha o que você vai ter, né? Você vai ter K, né, vezes θ sobre LA, certo? Menos K vezes θ1, né, sobre LA igual a KB θ2 sobre LB menos KB vezes θ sobre LB. Aí eu posso juntar o KA sobre LA θ com o KB LB θ, ó, vai ficar KA sobre LA mais, ó, KA sobre LA mais KB sobre LB, certo? KA sobre LA mais KB sobre LB vezes θ é igual a, do outro lado, KB sobre LB θ2, então KB sobre LB, né, θ2 menos KA sobre LA vezes θ1. Então eu tenho aqui uma relação, ó, entre θ final, o θ comum, θ2 e θ1. E eu sei que LA mais LB é igual a θ. Sabemos que LA mais LB é igual a L, certo? Mas eu sei daqui, ó, que quem é LA? Ó, LA, olha para essa expressão aqui, ó. LA é Ka vezes A θ menos θ1 sobre fluxo A. Então você pode escrever assim, ó. Quem é LA é Ka vezes área A vezes θ menos θ1 sobre fluxo A, sobre fluxo A, né? Foi o que a gente escreveu aqui em cima, ó. Mais KB vezes A, que é a mesma área, né? É θ, ó, 2 menos θ1 sobre fluxo B. Aí aqui, ó, K equivalente, vamos chamar de K, área A, θ2 menos θ1, fluxo, eu vou botar fluxo. O fluxo é o mesmo para todo mundo. Então, esse aqui, ó, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Fiquei com K, ó, K vezes θ
Aí, opa, apaguei aqui. Fiquei com Ka vezes θ menos θ1 mais KB vezes θ2 menos θ1 igual a K θ2 menos θ1. E da relação lá de cima, né, que é parecida, né, você tem os comprimentos e etc., você pode juntar as duas coisas. Então, tudo vai depender do que ele vai te dar, certo? E repare que aqui tem Ka. Aqui está errado, peraí. Aqui não é θ2 menos θ1, θ2 menos θ. Aqui, ó. Você consegue juntar as duas, tá? Então, quando acontecer isso, você pode usar esse artifício. Juntando essa equação aqui, ó. Essa equação aqui. Se você tiver os comprimentos, você vai juntar essa equação aqui, tá? Porque aí, tendo os dois comprimentos, você tem a relação entre as temperaturas e os valores de K. Se você não tem os comprimentos, mas já tem os Ks, que às vezes você precisa, né? Você pode usar essa daqui. E se você tiver com alguma coisa faltando entre eles, né? Você pode usar esse artifício para tentar manipular de alguma maneira essas equações para chegar. No fundo, o que acontece é que quando eles estão em série, tá vendo? Os Ks mantêm uma relação parecida com a do circuito, né? Os Ks se somam, né? Os Ks se somam, tá vendo? O Ka, θ menos θ1, Kb, θ2 menos θ, etc., igual o K equivalente, né? E aí, né, fica essa relação aqui, em que você tem uma relação meio que de igual do resistor, né? Em série. Só que no resistor, o que acontece, né? É que eu poderia. A ideia é muito parecida, né? Eu poderia usar a ideia, assim como no resistor, de que a corrente é a mesma, né? E como a corrente é a mesma, eu consigo uma relação entre resistências e DDPs, que é o que está acontecendo aqui em cima. Ou eu posso dizer que a soma das DDPs, que foi o que eu fiz com os comprimentos, vai dar a DDP total. E aí, com isso, eu consigo escrever, né, que a soma das resistências é resistência equivalente, porque você corta todas as DDPs. O problema é que aqui a gente tem um θ menos θ1, né? Então é como se fosse uma relação assim, ó, θ menos θ1 é um delta θ1, θ menos θ2 é um delta θ2, e isso aqui é delta θ1 mais delta θ2. Entendeu? Então ficaria algo como Ka, deixa eu escrever isso aqui embaixo. Ka vezes delta1 mais Kb vezes um delta θ2 igual a K vezes delta θ. Seria isso, né? Pronto. Eu botei delta 1, né? Mas tá bom, acho que dá para entender. É delta θ aqui, ó. Aqui é delta θ1. E aqui é delta θ2. Isso dá um delta θ. Sendo que delta θ1 mais delta θ2 é igual a delta θ, tá? Basicamente é isso. Então aqui eu posso botar delta θ1, enfim, dá para escrever N coisa. Ou eu poderia pensar aqui em θ2 menos θ1 usando θ intermediário, tá? Então, existem muitas coisas que podem ser feitas. O importante é entender a ideia geral. Eu não vou fazer a conta toda para o outro, mas a ideia é a seguinte, para a gente não perder muito tempo, né? No caso do paralelo, você vai fazer o seguinte, ó. Paralelo. Paralelo. Você teria, de novo, dois recipientes. Vou quebrar esse negócio aqui. Aí agora eu acho que eu vou fazer até quadrado para facilitar. 2 recipientes.
Você de novo teria dois recipientes. Só que agora você teria uma situação como essa, ó. Eles assim, ó, em paralelo. Então, o fluxo térmico total não é igual, né? Vamos chamar aqui de, como é que eu chamei em cima? Eu chamei de θ1 e θ2. Então, vamos chamar aqui de θ1, θ2 também. Opa, θ não é aqui. θ2. Vamos chamar esse cara aqui de A, como eu fiz, de amarelo. A, ou laranja, né? Esse de baixo aqui de vermelho. Então, esse aqui eu vou chamar de B. Esse de cima eu vou chamar de A. E aí o fluxo de A e de B vai ser o fluxo total. Ou seja, o fluxo total vai ser o fluxo de A mais o fluxo de B. E a diferença agora é que LA é igual a LB, que é igual a L. Então, quem vai cortar vai ser o L. E a diferença de temperatura é a mesma, porque aqui é θ1 e θ2. Então, você vai colocar essas ideias aqui, ficando com... Deixa eu até escrever, né? K vezes área A. Aí a área A é a soma das áreas, tá vendo? Área 1 mais área 2. Vezes delta θ, que é o mesmo para todo mundo, sobre L. Aqui vai ficar Ka vezes a área do A, que eu tenho que saber quem é. Aí aqui o θ, que é o mesmo, e o ΔL, né, que é o mesmo para todo mundo, mais é KB vezes AB vezes delta θ sobre L. Aí vai cortar o L, o θ, o L, o θ, o L, o θ. Aí agora fica em função de K e A, né? Então, K vezes aqui a área 1 mais a área 2 igual, aí aqui K A vezes a área A, aqui mais K B vezes a área B. Pronto. E aí fica. Aí aqui, ó, o interessante é que você pode passar a área dividindo e tentar escrever alguma coisa nesse sentido, né? Alguma relação entre as áreas, mas basicamente seria isso, tá? A função das áreas aqui. Eu vou só pegar uma água aqui e já volto. Deixa eu só circular aqui e aí a gente passa a falar aí sobre. Agora que eu já falei, né, do paralelo e da série, que eu posso pegar uma água, certo? Volto já rapidinho, só um minuto. Só vou mutar aqui. Peraí. Volto já.
Continuando agora sim com o áudio. Estava sem áudio, né? Continuando aqui. Agora que a gente já tem aí série paralelo, aqui também eu nem fiz isso, né? Mas você pode explorar a outra possibilidade, que é você igualar LA. Ó. Isso vai depender do que os dados te dão, né? Mas você tem que LA aqui, ó, é igual a LB. Então, se LA é igual a LB, é KA, né, vezes a área do A, vezes o delta teta, aqui embaixo, né? Você pode jogar aqui, ó, já que o LA é igual a LB, aqui você joga o fluxo do A. Fluxo do A. Se ele der, né? E do outro lado, você joga aqui um KB vezes a área do B. Aí aqui o delta teta, né? Opa, escrevi teta, delta, é delta teta. Delta teta. E aqui embaixo, você coloca aí, ó, o fluxo de B. Pronto. Aí você simplifica aqui o que puder. Eu não quis explorar essa possibilidade, mas você simplifica esse com esse. E aí, obviamente, né, você vai ter aqui, ó, uma relação entre a área A e a área B e KA e KB. Então, KA sobre o fluxo térmico em A vezes a área em A vai ser igual a KB vezes a área B sobre o fluxo térmico em B. Pronto. Aí você tem uma relação entre a área A e a área B. Aí se ele disser que a área A é o dobro da área B, aí você já sabe o que fazer, substituindo aqui, entendeu? Isso vai facilitar a tua vida. É normalmente o que eles fazem. Eles dão uma relação aí entre o fluxo, entre a área, entre os comprimentos. Vai dizer, o fluxo de A é o dobro de B, a área de A é o dobro de B, né? Coisa assim, o comprimento de A aqui, ó, que nem a gente fez aqui, né? Ele vai dizer aqui, ó, que o comprimento de A é o dobro do comprimento de B. Aí você já joga aqui, ó, se o comprimento de A é o dobro do comprimento de B, tu joga aqui na fórmula, pronto, vai ter uma relação entre KA e KB, tu joga aqui e vai achar o K, tá? O que é importante é que você consegue ver que existe uma relação direta entre eles e a variação de temperatura, né? Ele pode dar as temperaturas, né? Como eu falei aqui, eu sei que θ1 mais θ2 é igual a θ. Então, você pode usar esse efeito também, né? Com eles, tá? Aqui, por exemplo, eu acho até que dá para simplificar mais, ó, porque se eu sei que θ é θ1 menos θ2, aqui vai ficar K θ2. E aqui, ó, é θ1 menos θ2, vai ficar KB θ1. Então vai ficar KA θ2 mais KB θ1 igual a K θ2 menos θ1. Entendeu? Então você consegue encontrar uma relação entre eles. Se a temperatura é dada, moleza. Se a temperatura não é, aí você tem que trabalhar aos pouquinhos com o que você tiver. Tá? Bom, então acho que eu falei tudo que eu podia sobre condução térmica, mas o principal está concentrado aqui, ó. Você precisa desse detalhe aqui, ó, tá? Isso aqui talvez seja o mais importante. Ó. Exige contato, exige meio material, principalmente prova da EA. Eles cobram muito isso, né? Qual tipo de condução vai ocorrer sabendo que tem meio material ou que não tem, tá? Então, basicamente é isso. Bom, então continuando, vamos falar agora da convecção térmica. Tá? O que é a convecção e como que ela se dá. Então, segundo, vamos pegar o código de cores lá em cima. Convecção térmica de azul claro. Então, convecção térmica. Então, na convecção térmica, então lá na convecção térmica, o que você vai ter é o seguinte.
ela se dá por deslocamento de material, o que não acontecia antes, tá? Na condução não há condução de material, só de energia térmica, o material não se move. Aqui não, aqui quem se move é o material. Então a primeira coisa aqui a saber é: necessita de meio material. Necessita de meio material. Essa é a primeira coisa. Então necessita de meio material, tá? Há deslocamento de material. Eu vou explicar já por quê. Então, há deslocamento de material. E a terceira coisa importante aqui, ó, é que ela ocorre nos fluidos, tá? Então, esses são os três tópicos importantes que você precisa ter em mente a respeito da convecção térmica. Então, por exemplo, uma panela de água, né? Uma panela de água na qual você coloca água para aquecer, o que acontece com ela? Ela tem aqui a água lá dentro. Estou tentando desenhar aqui uma panela estilizada. Conforme essa água vai sendo aquecida, né, o que ocorre é o seguinte: né, existem correntes de convecção que vão mover é, essa água assim, né? Quando ela se aquece, ela sobe, se resfria e desce. Sobe, se resfria e desce. Se resfria e desce. Então, conforme você aquece aqui com a chama, certo? Você aquece aqui com a chama. Essa chama, ela transmite a energia térmica necessária aqui, certo? Só que aí o que ocorre? A água sobe, a que se aquece sobe e cria essas correntes de convecção. Então, há deslocamento do material por conta disso, né? O material que se aquece se torna menos denso, sobe e desce para poder ser reaquecido. Isso acontece em várias situações, principalmente quando, como eu falei, envolvendo os fluidos e principalmente envolvendo coisas no estado físico de vapor. Então, por que que o ar condicionado fica em cima? O ar condicionado fica em cima por causa disso. Essa é uma aplicação das correntes de convecção, né? Ele fica na parte superior para jogar o ar frio por cima, para ele descer. Então, o ar frio desce e o ar quente sobe, certo? Então, as correntes de convecção funcionam dessa maneira. No ar condicionado, o ar frio é jogado em cima, ele desce, aí o ar quente sobe, tá? Congelador fica na parte de cima, né? Na geladeira. Por quê? Para o ar frio que sai dele descer. Então, também é uma aplicação prática das correntes de convecção, tá? Em parte, as correntes de convecção têm a ver com aquilo que a gente falou do comportamento anômalo da água.
né? A água se aquecer e quando de 0 a 4, em vez dela aumentar, ela diminui, descendo. E congelando é o contrário. Ela, em vez de contrair, ela dilata, subindo. Então, as correntes de convecção também têm a ver com o comportamento. Não esquece disso, que isso é muito importante. Comportamento anômalo da água, tá? Então, corrente de convecção tem muito a ver com isso. E a última coisa sobre corrente de convecção, as brisas marítimas. Então, tem lá o mar, tá aqui a areia da praia, uma ilha aqui, ó, certo? Vou tentar desenhar um coqueiro aqui, não sei se eu vou conseguir, mas tudo bem. Um coqueiro aqui, ó. Esse coqueiro, né, ele tem lá suas folhas aqui, ó, tá? O que vai acontecer? Pensando aqui no coqueiro aí. Pronto, tá aqui a praia. De manhã cedo, a água do mar ainda tá quente. Por quê? Ela passou a noite toda esfriando, né? Então, ela aquece durante o dia inteiro, passa a noite quente. Então, à noite, ela faz com que o ar sobre ela se aqueça, fique menos denso e suba. Então, o ar sobe, certo? Durante o período aí noturno, o ar sobe, fazendo com que, se o ar sobe, o mar, o vento sopre da terra para o mar. Então, aqui, ó, o vento fica nessa direção. Então, aqui é a noite. Vou desenhar uma lua aqui. Já de dia, o que que acontece? O contrário, né? De dia, a água ainda está gelada, ainda está se aquecendo, ela vai esfriando ao longo da noite, certo? Então, e você pode pensar de outra maneira. À noite, a Terra está fria. Se a Terra está fria, o ar aqui desce, o ar sobre a Terra, e desce. Então, ele meio que desce. Aqui o ar desce, certo? E aqui o ar sobe. Isso à noite. Aqui à noite. Ó, pintar aqui a minha lua aqui, ó. Já de dia é o contrário. De dia, vai fazer um sol aqui bonitão. Eita, o sol ficou horrível, mas tudo bem. Tem um sol aqui. Você vai ter agora o mar aqui, ó. E lá a tua praia. E aí, agora, a areia vai estar quente. Como a areia vai estar quente, o que que vai acontecer? Ela vai fazer com que o ar sobre ela suba, certo? O ar sobre ela vai subir e aí vai soprar em direção à praia. Então agora vai soprar em direção à praia. Por quê? Enquanto a água está gelada aqui, ó, o ar desce e aqui o ar sobe. Então aqui o ar sobe porque a areia está quente, aqui o ar desce porque a água está fria. Então agora o vento sopra para lá. Então, recapitulando, as brisas marítimas são consequência da convecção do ar. Então aqui, ó, água quente
Aqui, areia quente. Aqui, né, areia fria. E aqui, água fria. E isso também tem a ver, né, com o fato de a areia ter um coeficiente de um calor sensível pequeno. Já perguntaram isso também. A areia, ela esfria mais rápido porque ela tem um calor específico sensível pequeno. É um calor específico pequeno. Calor específico pequeno. Enquanto a água tem um calor específico grande, tá? Então, isso também já foi uma pergunta. Fica ligado aí para você não se perder aí na hora de responder essa pergunta, tá bom? Então, essas são aplicações das correntes de convecção aí, a praia aqui, ó, né? Ah, e teve uma pergunta também já uma vez, que horas que o pescador deve sair para pescar e que horas que ele deve voltar. Ele deve sair antes de amanhecer, cuidado porque isso é meio que pegadinha. Ele tem que sair antes de amanhecer, porque aí, ó, ele pega a brisa ainda soprando para cá. E tem que voltar antes de anoitecer, porque aí ele pega a brisa soprando para cá. Então ele tem que sair antes de amanhecer, né? E voltar antes de anoitecer, para aproveitar a brisa, certo? Ele tem que sair antes de amanhecer e voltar antes de anoitecer. Cuidado que tem gente que acha, quando foi feita essa pergunta, que ele tinha que sair logo cedo ao amanhecer. E não é, ele tem que sair antes de amanhecer, enquanto o vento ainda sopra na direção do mar, porque ele aproveita o próprio mar para ir para dentro do mar. Aí pesca, pesca, pesca durante o dia, quando o vento está soprando na direção da areia, ele volta antes de anoitecer. Então ele tem que sair antes de amanhecer e voltar antes de anoitecer, tá? Isso também já foi uma pergunta e muita gente errou por se confundir aí com o comportamento que tem que ter, tá? Só para ficar claro, isso aqui é uma lua. Lua, isso aqui é o sol. Pronto. Continuar aqui. Finalmente, irradiação térmica. Deixa eu ver qual foi a cor que eu usei, acho que foi verde. Irradiação térmica. Então, a irradiação térmica talvez seja menos cobrada para vocês. São só noções gerais. E a ideia é o seguinte: a irradiação, primeiro, ela não depende de material, então pode ocorrer no vácuo. Ela é a única que não depende de material. Então vamos lá. Características. Não depende de material, então ocorre no vácuo. Tá? É, ela tem a ver com a temperatura no sentido da luz, né? Por exemplo, o infravermelho é uma forma de radiação térmica. Por quê? Ela tem a ver com propagações eletromagnéticas. Não tem a ver com propagação eletromagnética. Então, olha só, vamos lá, vamos chegar aqui a algumas conclusões. A luz do Sol chega até a gente por irradiação. É o calor da luz do Sol, vamos dizer assim. Então, isso que eu acabei de dizer tem tudo a ver com luz do Sol. Porque propagação no vácuo, beleza? Então,
Falou em radiação térmica, propagação da luz do sol no espaço, vácuo. Outra aplicação aqui, ó, estufas, estufas de plantas. Como que fazem? Colocam um teto transparente para a luz entrar, aquecer o chão, normalmente pintado por uma cor escura, né? E fazem com que a corrente de convecção, né, faça com que o ar dentro fique quente, sem que deixe ele sair. Ou seja, a luz entra, aquece o solo, por irradiação térmica, aquece o ar na camada mais próxima, fazendo com que ele suba e mantenha. Aí o ar frio desce, aquece, sobe, fica assim. Então, dentro da estufa fica quentinho ali, por conta disso. Então, estufa é uma aplicação da irradiação térmica, tá? É dessa maneira também que a gente percebe que um objeto está quente mesmo sem encostar. Não é por condução, porque não houve contato, não é por convecção, porque não houve deslocamento de material, e se houve, o ar vai para cima, não para frente. Então, quando você bota a mão perto de algo que está quente, você já sente aquele calor, é irradiação térmica. Já sente a temperatura alta, né? Sente o calor, é complicado. Já é irradiação térmica, tá? Existem três tipos de corpo, né? Tem o corpo negro, tem o corpo, enfim, a irradiação, o corpo negro é aquele que absorve toda a energia térmica. Se ele absorve toda a energia térmica, ele emite muita energia térmica. Todo bom absorvedor é bom emissor. Vou colocar aqui, ó, bom absorvedor equivale a bom emissor. E o contrário também, um espelho, ele não absorve quase nada, então ele não emite quase nada. Uma roupa branca não absorve quase nada, não emite quase nada. Então é melhor ficar de roupa branca no calor que de roupa escura, porque a roupa escura é boa absorvedora de calor. Ela, como não tem as faixas de frequência da luz, ela absorve todas as faixas de frequência e não deixa voltar nada, ou parcialmente, fazendo com que a pessoa sinta muito calor, né, entre aspas, porque a roupa de cor escura é boa emissora de radiação térmica também. Então, bom absorvedor, bom emissor, mal absorvedor, mal emissor, né? O contrário também é verdade. Então, mal absorvedor, mal emissor, tá? Não é mal aqui com L, né? É mal com U. Mal e mal. Né? Mal com L é o contrário de bem. Bom, isso também é proporcional à temperatura em Kelvin elevado a 4, que é a lei de Stefan Boltzmann. A temperatura, né? Ela, a energia térmica irradiada, ela é proporcional a uma constante vezes a temperatura elevada a 4, tá? Mas isso também não cai, então vou deixar aqui só para título de curiosidade. O que é importante mesmo é saber como funciona a irradiação térmica, onde ela é aplicada, o que, que tem a ver com ela, luz do sol, estufa, corpos bons absorvedores são bons emissores. O absorvedor ideal é o chamado corpo negro, tá? Né? Todo o corpo ele absorve, e irradia e transmite, né? Energia em parcelas distintas. Então, quanto mais bom absorvedor, menos emissão, menos reflexão. Então, assim, ele tem muita absorção, muita emissão e pouca reflexão, né? Digamos. E assim vai. Então, a ideia básica é essa, tá? O corpo negro seria o ideal, que seria o melhor absorvedor de todos. E o corpo totalmente branco seria o melhor emissor, que não absorve nada, reflete tudo. A última coisa que eu quero falar para esse tópico, né, para esse bloco, é sobre a garrafa térmica, que também é uma coisa que aparece volta e meia, que é o seguinte: a garrafa térmica, ela é baseada nos seguintes princípios, né? Ela é, primeiro, feita de material isolante térmico.
Então, ela é feita de material isolante. O que é um material isolante? De capacidade térmica desprezível, tá? Então, aqui, ó, capacidade, um isopor, qualquer coisa assim. Capacidade térmica praticamente nula, tá? Ela também é feita com paredes duplas com vácuo entre elas, para evitar a condução e a convecção. E além disso, as paredes internas são espelhadas para evitar a irradiação. Paredes internas espelhadas para evitar a irradiação. Evita a irradiação. Certo? Então, esses três tópicos são os tópicos importantes que você tem que lembrar da garrafa térmica, né? Ela é feita dessas três maneiras para poder funcionar como, né, um recipiente que a gente chama de recipiente adiabático. Então, ela é um recipiente adiabático, um calorímetro, né? Então, é recipiente adiabático, tá? Então, essas três características. Um, dois, três. Tá? Cada uma dessas para evitar um tipo aí de condução. Material isolante para evitar a condução, paredes duplas com vácuo entre elas para evitar a convecção e paredes espelhadas para evitar a irradiação. A volta e meia fazem perguntas sobre isso, e aí isso aqui já meio que dá uma luz aí sobre o que pode aparecer a respeito disso, tá? Bom, então, tirando aquela parte inicial lá de fluxo térmico, acho que o restante cumpre bem aí o que tem aparecido nas provas. Não se preocupar demais com esse assunto. Esse é um assunto que costuma cair mais teórico e cai pouco, tá? Mas aparece, né? Então é bom sempre estar de olho para ver o que pode aparecer. Valeu? Então vou ficar por aqui com esse segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta aí. E é isso. Qualquer dúvida, depois só me procurar.